Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Tramas do Destino, que é o terceiro livro da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui sempre reunidos para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que aqui estão conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espírita. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. A gente coloca, depois que consegue baixar, às vezes demora um pouquinho, porque demora ele ser. É, vai mexendo ali, lançando para o YouTube, né? Aí, às vezes, a internet não está muito boa, mas às vezes eu vejo que tem gente que me pede. Então, assim, pede às vezes antes de 9h30, pergunta cadê o vídeo? Mas eu acho que está terminando. Então, eu já deixar esse aviso aqui para quem está, às vezes, ansioso, porque não é. Eu boto para. Boa noite. Boa noite, Sé. Eu boto Boa para noite a passar para o todos. YouTube logo. Boa noite. Mas acontece que Desculpa o atraso, não é tá? nada. Eu Acontece que estava numa ligação com Salvador. tem problema, não. Então, agora eu vou aproveitar e pedir para vocês desligarem seus microfones, para que nós possamos fazer nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para o nosso resumo. Estudo 13, capítulo 22. O passado revela o presente. Deixa eu ver aqui. Pode tirar aqui a carinha de todo mundo. Pronto. Então vamos lá. Capítulo 22. Os membros do grupo Ferguson foram trazidos para a reunião, que agora estão na reunião da madrugada, tá? Teve aquela, já vimos a reunião durante o dia no Centro Espírita, aí abordaram lá a situação do Rafael com o Julius. Agora estamos na reunião da madrugada, e aí Miranda vai falar que os membros do grupo Ferguson, da família, foram trazidos para a reunião anestesiados pelas bênçãos do sono reparador. Foi levado pela equipe de trabalhadores da casa, né? O Centro Espírita Francisco Xavier. O Cândido, que já era, né, espírita há muito tempo, ele cooperava lúcido e ágil com os recepcionistas, postando-se prestativo ao lado do senhor Rafael, também assistido pelo doutor Armando Passos, que também era espírita, né? Ermelinda e Dona Artemis encontravam-se amparadas pelo espírito Adelaide. Lisandra e Gilberto recebiam assistência de enfermeiros especializados do nosso plano, que é o Miranda que está contando. Jules, adormecido, permanecia sob os influxos amorosos de Luiz e Caroline, que era aquela mulher que ele amou e aí conseguiu ficar. Agora está cuidando dele, né? Está todo mundo na reunião. E ele estava ali aguardando transferência, porque ele vai ser levado para outro local de auxílio, onde ele pode, né, depois aos poucos estudando e fazendo toda a mudança, né, a parte espiritual dele também ainda está muito afetada, então ele agora depois vai ser levado para outro local. Enquanto Hermínio Lopes, guardado em custódia, porque ele foi, né, meio, não é a força, a gente sabe que não é a força, mas eles fizeram ele adormecer para ele aguentar justamente para ter essa reunião, e ele se debatia na contenção fluídica a que estava submetido pelos técnicos em desobsessão, encarregados de controlá-lo. Então, forma aquela, vamos dizer, uma barreira fluídica, e ele estava ali, se debatendo. Epifânia, movimentada com facilidade, adestrada a empreendimentos daquela ordem, e conversava tranquila com outros médios que foram convidados ao prosseguimento do ministério. Dentre os encarnados, a Epifânia era a única a exteriorizar suave claridade que a emoldurava com expressiva beleza espiritual. Percebia-se que o seu ministério de abnegação e de constante dedicação ao bem de todos
fizera granjear os títulos de enobrecimento pessoal, com que se depurava, aclimatando-se desde logo, enquanto no corpo físico, aos empreendimentos transcendentes na outra esfera da vida. Informado a respeito da história do clã em resgate e interessado em colher apontamentos para o meu próprio esclarecimento, e é o Miranda que está falando, acompanhava o caso de perto, desde quando Dona Adelaide recorrera aos servidores do Francisco Xavier, passando, a meu turno, a integrar a equipe do venerando na Tércio. Agora acompanhava os preparativos da incursão profunda ao passado das personagens, com a sua consequente mobilização de recursos para a harmonização dos desafetos. Aí ele continua falando: estagiávamos naquele pouso de atendimento de emergência, adestrando-nos para adquirir experiências que nos pudessem valer no futuro e serem aplicadas em favor de outros necessitados, quanto a mim próprio. Já havia utilizado os recursos psicofônicos de Epifânia, ele, não Miranda, está falando aqui, e tornáramos-nos bons amigos, ligados pelo mesmo ideal de serviço. Enquanto caminhava na Terra, sempre nos afeiçoáramos ao socorro desobsessivo, que a gente lembra que o Manuel Flamengo de Miranda ele trabalhou com desobsessão aqui na Bahia muitos anos, né? E depois ele vai, passa para o plano espiritual e continua estudando, ficou 30 anos estudando o que acontecia do lado de lá, como ele fala aqui, e depois de 30 anos somente ele foi autorizado a Joana de Ângeles foi e conversou e autorizou para ele poder começar a escrever os livros com de volta. Então, ele fala que ficou estudando do lado de lá, os efeitos do lado de lá, ele fala, estava sempre na Terra, né? Então, no caso, ele estava estudando aqui na Terra, do lado de lá que ele fala, agora, né? Os efeitos perniciosos da indução obsessiva nas organizações física e mental dos pacientes que, não atendidos em tempo, passavam a sofrer o efeito de destrambelhos de várias ordens, resultantes de lesões nos órgãos delicados encarregados do mundo psíquico. Então, eles falam que a pessoa que não se trata, não cuida da obsessão, vai ter problema, né, no órgão, na parte física, e desses órgãos que trabalham com o mundo psíquico, ou seja, toda a parte mental, né, que a gente sabe ali, e vai afetar, vai causar muitos transtornos psiquiátricos na pessoa, psicológicos, psiquiátricos. E agora ele também continua dizendo da experiência dele. Noutras vezes, acompanhava o acelerado progresso de enfermidades físicas que não encontravam as defesas orgânicas em campo de resistência, em razão do depauperamento e desgaste impostos por vampirizações exauríveis que roubavam o tônus dos obsessos, a padecerem, simultaneamente, pela invasão de micro-organismos perniciosos à saúde. Então, assim, a enfermidade vinha física, a pessoa não tinha imunidade, não tinha defesa orgânica, porque já estava, a vampirização era grande, e que, inclusive, a gente sabe, vai invadindo o corpo e vai alterando várias células do corpo, e aí, quando a célula, o micro-organismo chegava, ele fazia a festa, porque a pessoa já estava sem defesa orgânica, e aí ele via que as enfermidades físicas também aconteciam. E, nesse caso, ele falou que o caso Rafael Lisandra chamou a atenção pelo intricado da insidiosa hanseníase simultânea obsessão. Ele viu que tinha duas, né, da associação, no caso do bacilo, que aproveitou justamente o corpo deles que já estavam com a obsessão, né? E aí pôs-se. Aí ele vai falar agora, na Tércio, posteriormente nos explicara que os impositivos kármicos de ambos, Rafael e Lisandra, esculpiram nos seus perispíritos as matrizes para o desenvolvimento e a cultura do mal de Hansen, que eclodiu em momento próprio como compulsória expiatória, cuja liberação lograriam ou não, eu conseguisse libertar ou não, de acordo com o comportamento moral e espiritual que se impusesse. Então, quando tem isso, a gente vai falar depois, novamente, lá no final do comentário. Aqui, no caso, tinha já um impositivo kármico, né? A matriz do perispírito estava afetada, e aí só apareceu no momento próprio, e aí eles, de acordo com o comportamento moral e espiritual, eles poderiam ter a melhora ou não. Além disso, a pressão obsessiva pela vinculação direta com alguns dos antigos desafetos lhe subtraíram forças e resistências orgânicas, fazendo a maquinária física
sucumbir à virulência do bacilo. Que está confirmando que, por causa também da obsessão, já estavam fracos, e aí entrou o bacilo, veio quente, e no caso da Lisandra, sob a técnica fluidoterápica de Cândido, conseguir apressar a cura clínica, em face também da assistência médica especializada, que o doutor também ficou ajudando ela bastante ali, né? E, simultaneamente, como concessão às interferências de Dona Adelaide, que sabia não poder aquele débil espírito atravessar com êxito a jornada, quando o processo mental adicionasse maior soma de desequilíbrios à sua torturada existência. Em razão de tais esforços conjugados, fora-lhe atenuado o karma da Lisandra, no caso, em procedimento de misericórdia, que a invigilância da jovem autoobsidiada, por pouco, não interrompera com um inimaginável agravamento para si mesma. Foi quando ela tentou o suicídio, que quase que ela para, já estavam conseguindo que ela fosse se recuperando aos poucos, mesmo ela não querendo ficar, né, com a sua autoobsessão, não querendo estar assim, com culpa, e mantendo aquele, cultivando aquele sentimento, e aí continuou, pelo esse procedimento de misericórdia, conseguiram fazer, né? No caso da dona Adelaide, conseguiu fazer com que levassem ela ao hospital, lógico, e ela não perdeu a existência, que ia ser muito pior para ela. Já o senhor Rafael, cuja soma de deslizes morais e comprometimentos espirituais se fazia maior, não conseguira receber a liberação da enfermidade que o lapidava. Não obstante, o programa de renovação íntima que ora se impunha, porque ele foi modificando. Ao contrário da Lisandra, ele foi se modificando à medida que ele foi tomando conhecimento da doutrina espírita, né? E foi mudando o jeito de ser, aí começou a estudar mais, mas apesar disso tudo, ele não conseguiu se liberar. Tanto que ela, a enfermidade causou também muitos. Ele teve perda, né, de tecido, mostra, fala ali que ele perdeu alguns pedaços do rosto também, das mãos, parece. Então, ele não conseguira que o amor lhe cobrisse a multidão dos pecados, por serem débeis, fracos, né? Os lucilares, a luz desse sentimento nobre de sua alma, que saía das furnas do egoísmo, que ele foi muito egoísta, né? Ele era todo nervoso, tratava as pessoas mal. O problema direto do senhor Rafael, que a gente fez no último capítulo, fora estudado e atendido na primeira parte da reunião especializada. Prosseguindo o trabalho, agora seria Elisandra a merecer maior cota de atenções. No momento próprio, quando todos se encontravam a postos, Natércio procedeu a rápidas informações sobre o que se ia realizar, rogando a constante responsabilidade dos presentes. Em seguida, o benfeitor orou humilde. Senhor dos sofredores, não fosse a certeza da tua misericórdia e não nos atreveríamos a apresentar-nos para o serviço fraternal de solidariedade com os nossos irmãos colhidos pelos calhaus dos sofrimentos. À semelhança deles, carregamos extenuantes aflições e sofremos dores sem nomes. No entanto, confiados no teu amor, apresentamo-nos para contigo ajudá-los, confiando na tua providencial sabedoria. Incipiente que somos, adestra-nos para melhor servir. Inquietos como nos encontramos, acalma-nos a fim de auxiliar com segurança. Displicentes como nos apresentamos, corrige-nos de modo a equilibrarmos as forças para a realização do bem operante. Reconhecemos não ser fácil para nós, que ainda nos comprazemos nos desvios dos deveres, proceder com acerto. Sob tua diretriz, porém, confiamos acertar e insistir até o êxito final. Discípulos e aprendizes que te amamos, não possuímos firmeza para libertarmos de nós mesmos. Entretanto, contigo nada nos deterá. Neste momento, Senhor, sê conosco e guie a nossa timidez perante o dever maior, escudando-nos do mal que teima por demorar em nós. E sê tu quem age e ama a dor dos nossos irmãos através de nós. Quando silenciou, todos nos encontrávamos orvalhados pelas lágrimas de confiança e consolo. Natércio cercou-se de Hermínio Lopes, que acompanhava os preparativos da reunião sem compreender o que ocorria, embora lúcido, e falou-lhe com meiguice e energia. Apresentamo-nos para ajudar-te. No entanto, pretendemos auxiliar também os que se acompliciaram para a tua desdita. Não somos partidários de uns em detrimento de outros. Antes, procuramos ser amigos. Irmãos de todos que nos encontramos vinculados pelos liames amorosos de nosso Pai. E Hermínio vai falar furioso. Sou, porém, a vítima.
interrompeu. E na tese continua: não nos credenciamos a julgar, candidatamos-nos a servir. Portanto, conscientiza-te, irmão e amigo, de que os teus movimentos e atitudes estarão controlados por atentos enfermeiros da nossa organização. Então, qualquer coisa que ele ameaçasse, eles iam conter ele. E falou: vem comigo. A entidade infeliz possuía um aspecto constrangedor. A face de aspecto criminoso apresentava-se desfigurada, horrenda. Falava com arrogância e desprezo, destilando ódio mortal. Atendendo à instrução do mentor, dois enfermeiros espirituais acercaram-se do senhor Rafael e aplicaram-lhe passos magnéticos, despertando-o para o momento. Com vagar, ele deu-se conta do lugar em que se encontrava, saudando Cândido com real alegria e defrontando o doutor Armando Passos, igualmente lúcido. Aí o Hermínio olha, enquanto o Rafael está acordando, o Hermínio olha e vê a Lisandra. Anete, miserável, por que me deixaste morrer? E a Lisandra despertou em sobressalto, encarando o interlocutor apavorada, pôs-se a tremer, enquanto ele avançava na sua direção. Receando ser agredida, deu um grito e tombou vencida por uma convulsão epilética violenta. Os assessores auxiliaram-na com energias calmantes, enquanto ela balbuciava. Hermínio, deixe-me, tu morreste, larga-me, infeliz. E o atormentado espírito, vendo-a debater-se, pôs-se a gargalhar, torturando-a e agredindo-a verbalmente. Hermínio Lopes prometia: descobri-te e não te deixarei, enquanto não seque a fonte do meu ódio, fazendo-te verter lágrimas de fogo com quem me acalmarei. Vendo-te arder, não me fugirás mais. E aí a Anete, que é a Lisandra, agora eu vou usar os nomes de agora, né? Ela fala, não sou culpada. E ele fala, sim, tu és desgraçada. Eu o odeio também. Ele, no entanto, estava no seu papel de marido traído. Tu não, pois dizias que me amar. Ah, eu te amava. E o Hermínio fala, e mataste-me para preservar a honra que não possuías. Esperei a tua intervenção, que nunca me chegou, desgraçada. Eis um monstro que ficou reduzido ao homem que eu fui. E aí ela diz: não sou culpada, é ele, George, o responsável, juro-te por Deus. Nesse momento, o senhor Rafael, ante a cena dolorosa, redarguiu: quem me chama? Sou Jorge, do senhor de Dace. E o Hermínio fala: bem o sabemos, infame, cruel destruidor. E sabes quem eu sou? Ele não me recordo. E o Hermínio fala: pergunta a tua sórdida companheira de crimes. E o George fala, Anete, exclamou com emoção. Quer dizer, ele expande até reconhecer a Anete, né? E a Anete fala, é Hermínio Lopes, a quem mataste, o meu amante, recordas? E aí as três entidades drenavam as excruciantes perturbações que sofriam, como se estivessem num cenário dantesco, transfiguradas, exteriorizavam-se através de gestos grotescos e, pela ideoplastia, reviviam os acontecimentos revestindo-se dos trajes que usavam no dia trágico. Então, eles se transfiguraram, viraram aquelas pessoas com né, aquela fisionomia e com as roupas que eles usavam naquele dia. E aí o Jorge vai falar: lembro-me de ti, sim, o espanhol que se atreveu a macular minha honra. E aí Hermínio fala: ora, quem fala em honra, o falcão que despedaçou vítimas inocentes. Imundo, por isso és leproso. E o Jorge fala para ele: matei-te uma vez e matar-te-ei novamente. E Hermínio: não agora, sou eu quem tem a chance, porquanto eu estou morto, recordas? Quando saí da minha aldeia, na província de Navarra, jamais supus ser colhido por tal desgraça. Eu era jovem e sonhador. Fui seduzido por ela e não era o primeiro. Tu que não sabias, porque me vias a perseguir moçoilas aldeãs estúpidas, enquanto ela, cansada de ti e dos anos, também se refugiava em braços jovens. E aí o Jorge olha para ela e fala, nega, Anete. E ela fala, o que fazê-lo agora? Somos todos iguais, desventurados. Antes dele houve outros, sim. Deixávamos abandonada enquanto exploravas o povo e destroçavas dignidades. Claro que me vinguei de ti e deles, os sujos aldeões que eu desprezava, exigindo de ti a mais odienta perseguição contra eles, por sabê-los me detestarem. Conheciam minhas fraquezas morais, já que nenhum amante possui valor para manter segredos, ainda mais quando serve a uma mulher de classe superior. Soube vingar-me ao menos desse reles espanhol desprezível a quem matamos juntos, e de Rondelé, nosso cavalariço. Aí Jesus fala, que sucedeu?
A Anete fala: matei-o, não foi suicídio, assassinei-o com veneno. Rose, minha camareira fiel, contou-me que o infame se gabava entre os servos. Silenciei e aguardei. Numa das vezes em que viajaste a Biarritz, combinei com ele um encontro noturno e o induzi a ingerir uma taça de vinho envenenado. Quando o vi morrer, calmamente arrastei-o até o rio e empurrei-o pela ribanceira, retornando ao castelo e ao silêncio. Enquanto a Anete narrava, revelando as torpes paixões, Gilberto, que é o irmão dela agora, né, semi-lúcido, pôs-se a balbuciar. Rondelet? Sim, eu sou Jean-Marie de Rondelet. E aí, Naté se aproximou-se dele e, procurando tranquilizar o jovem, balbuciou. Mantenha-se calmo, pense em Jesus e confie com tranquilidade. Porque o Gilberto já estava há muito tempo no centro também, já participava de grupos, então ele já estava tendo um conhecimento que, né, aí o Naté chamando a atenção, ele pediu para ele, pense em Jesus e confie. Então vamos para os primeiros comentários. No texto que fala, os impositivos kármicos de ambos esculpiram nos seus perispíritos as matrizes para o desenvolvimento e a cultura do mal de Hansen, que eclodiu em momento próprio como compulsória expiatória. Iam se liberar de acordo ou não de acordo com o comportamento moral espiritual, né? E aqui a observação sobre essas matrizes espirituais, quer dizer, a gente sabe, no perispírito isso fica tudo marcado. Então, essas matrizes, essas marcas não obedecem ao nosso querer. Elas se fazem automaticamente, nas pequenas e nas grandes atitudes que tomamos no nosso dia a dia. Nada fica isento de consequências, sejam boas ou mais. Então, nós vamos ter marcado no nosso perispírito também as coisas boas, né? A gente vai ter a lembrança que vai estar guardada aí na nossa mente, mas no perispírito fica tudo guardado. Por isso que o espírito não esquece, porque ele nunca vai, né? Quando nós estamos aí numa classe de espírito, a gente fica com o perispírito marcado por todas as existências, né? E outro trechinho que fala: Rafael não conseguira que o amor lhe cobrisse a multidão dos pecados, por serem débeis os lucilares do sentimento nobre de sua alma, que saía das furnas do egoísmo. Porque o Rafael tinha personalidade agressiva, descontente, pessimista. Então aí ele. Isso era muito recente, ele não estava com isso muito, vamos dizer, lá guardado no fundo. Não é que ele tivesse. Ele estava tentando, né? Ele estava se esforçando para se modificar, mas ele ainda tinha isso muito guardado. Então, ela fala que débeis, são fracos esse sentimento nobre ainda, e aí ele não conseguiu, porque também, além do mais, ele também era bem. Ele matava mais gente e fazia mais maldade que a Lisandra. A Lisandra matou alguns, poucos, né? Que, pelo menos que fala que aqui não mostra muito, não. E a Lisandra também não se libertou, não se ajudou muito. Quer dizer, na verdade, ela não quis se ajudar porque ela alimentou a culpa e ficou naquela auto-obsessão. Então, resumindo, os dois não fizeram bem, além da falta de vontade de se modificar para melhor. Agora, no livro O Consolador, em relação à história dos passos, e trazendo de novo, eles trazem esses comentários, acho importante a gente também falar, né? No livro Consolador, no pergunta 98, vai ter essa pergunta aqui para o Emmanuel que responde, né? Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? E a resposta é que, assim como a transfusão de sangue representa uma inovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. A gente já falou isso, eu até vou botar um trechinho aqui, que quem passa a parte da energia para o passe é o espírito que está nos ajudando, é o mentor. O encarnado, a pessoa que ministra o passe, ela não doa a sua energia, nem vai doar a sua parte de. Senão, assim, toda vez que ministrasse passe, ia ficar fraco, né? Na verdade, a gente se coloca como um instrumento. Nós vamos passar e deixar e direcionar para a pessoa que está recebendo o passe, mas quem envia essa força e aqui está confirmando, né? É o espírito. Aí tem a pergunta 99 também que fala como deve ser recebido e dado o passe. E Emmanuel responde que o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, aquele monte de gestos, aquilo tudo, ele fala, se seja
você vai ficar mais seguro, mais confiante de ministrar o passe assim? Mas a gente já sabe que só você botando, impondo a mão, a gente vai comentar aqui de novo, sobre o coronário, sobre a cabeça ali, aquilo já vai ser a posição que faria, inclusive eles falam no livro, e o Jacobson, que tem um estudo de seminário sobre o passe, ele fala que você não precisa nem colocar, impor a mão, você poderia só pensando que está enviando o passe para a pessoa e a pessoa vai receber do mesmo jeito. Bom, no livro Passes, Aprendendo com os Espíritos, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, tem no finalzinho, tem um título chamado Últimas Reflexões, eles vão reforçar essa história. De quê? De que o essencial no passe é o amor, o sentimento nobre que move a ação socorrista. Então, daí começa a entrar a parte também de quem vai ministrar o passe. No livro Missionários da Luz, nós já vimos isso no outro capítulo, eu botei só um trechinho para recordar, capítulo 19, Passes. André Luiz pergunta: os trabalhadores do passe apresentam requisitos especiais? E o Alexandre, que é o instrutor, vai falar: sim, na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. E o principal, deve manter um padrão superior de elevação mental contínua. Então, a gente tem que elevar o padrão vibratório para que você possa ministrar o passe. É uma condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. E eu comentei da outra vez, mas não deixei escrito, esse estudo da mediunidade de Jacobs, que ele falava: o médium é um representante do espírito, que é o magnetizador espiritual, que vai aplicar o passe, na verdade, que é o espírito. A energia transmitida pelos espíritos circula primeiramente na cabeça do médium e vai para a pessoa que recebe o passe, seguindo pelo sangue no perispírito, para depois ser levada para o corpo físico daquele que está recebendo. O ajustamento psíquico para as energias curativas do passe precisa da vontade e oração do médium, que são as principais, vontade de ajudar, né? E da fé do paciente. Com a oração, o médium vai auxiliar a reerguer o ânimo do paciente para que as células orgânicas se harmonizem. Agora, o que eles chamam de paciente, né? Que não é muito bom o termo, mas já está lá no estudo, porque, na verdade, paciente só pode ser utilizado para quem é da parte de sendo usado pela medicina, né? Então, o paciente que ele chama é o realizador da própria cura. Precisa ter confiança e desejar a cura. E terminando aqui no livro Obsessão, o Passe, né? É um livro. Nesse livro, isso foi tirado o trechinho de José Plano Pires, tirado desse textinho aqui que eu fiz um resuminho. O passe espírita é simplesmente a imposição das mãos. Todo o poder e eficácia do passe espírita dependem do espírito e não da matéria, da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. O passista espírita consciente, conhecedor da doutrina e suficientemente humilde para compreender que ele pouco sabe a respeito dos fluidos espirituais, limita-se à função mediúnica de intermediário. Então, vai servir só mesmo para passar a energia ali. O passe espírita é prece, concentração e doação. Quem reconhece que não pode dar de si mesmo, suplica a doação dos espíritos. São eles que socorrem aqueles por quem pedimos, não nós, quem em tudo dependemos da assistência espiritual. Então, vamos parar aqui para a gente fazer os comentários até esse trecho, senão a gente não consegue depois comentar do resto. Vamos lá, dúvidas e comentários. Achei interessante a questão da vontade, né? Que tanto tem que ter a vontade do médium, né, de querer ajudar, como a vontade da pessoa que está recebendo o passe de se curar, né, de se melhorar espiritualmente. Então, como é importante, né, esse quesito da vontade para ver as curas espirituais, né? Você vê, nada cai do céu, né? Você tem que querer, né, se ajudar, né? Exatamente, você tem que estar com a vontade de ajudar e o outro abrir, né? Abrir o Uhum. canal para poder receber, ficar para se acolher essa energia. Se a pessoa ficar ali, não entendo, não acredito, não, sabe, ficar, estou vindo porque alguém falou para eu vir, não vai receber essa, pode até receber alguma coisinha, mas não vai ficar
com o tratamento completo, na verdade, que é um atendimento, né, que a gente tem, também não pode falar tratamento, mas é por quê? Porque você já está bloqueando. É a boa vontade que depende o quê? Sempre do pensamento. O pensamento e a vontade estão completamente ligados, a gente sabe, né? Que senão você nesse momento tem que estar receptivo. Pode falar, Sandra. Uhum. É interessante, né, É, que dessa Ah, maneira. pensei que era eu. Ah, desculpa. Quem levantou primeiro foi a Sandra Ferreira, depois é a Pereira, que ela Ah, levantou a mão. Peraí. uhum. É que tem duas Sandras aqui, né? Olha só, eu tenho, como eu mandei até para você, né, Su, ah, aquele seminário, você disse que já tinha visto. Eu não, aquele que eu mandei anteriormente é que era em outro estado, e eu achei isso muito bom. Mas o que eu tenho pensado é que, por que lá na congregação, né, não se fala mais um pouco sobre o passe para quem vai receber, né? Nesse sentido, de explicar, né? Porque, assim, eu acho que muita gente pode ser que sente ali e não tenha esse conhecimento de que tem que estar com fé, com foco, né, na situação ali. Muita gente pode sentar ali, porque falam, agora o passe é só para você e tal, mas acho que poderia, assim, nas sessões, dar umas explicações, né? Para quem vai receber. Claro que os médios já deveriam saber disso, mas quem vai ali receber, eu acho que muita gente deve, assim, não saber, né? Qual a melhor atitude, né? Qual é a atitude? Vai receber o passe, mas se souber, né, que a própria fé, a própria vontade, a própria disposição em receber potencializa, eu acho que seria interessante. Eu concordo contigo, só que também eu também não vejo essa fala em outros. Eu já frequentei assim, já fui, né, para assistir sessão em outros centros e também eles não falam nada. Então seria interessante que eles falassem que assim, agora nesse momento você se concentre, seja receptivo, né, ao passe, alguma coisa que estimulasse a pessoa nesse momento a ficar, né, e se E concentrar. falasse É, mesmo porque eles sobre o falam, passe, que venham ao passe. explicasse o que é. E ele só fala para ir e pensa em você e não sei o quê, mas às vezes você está pensando em você e não está receptivo, como você está falando. Poderia sim ter um dirigente, mas tem Assim, direcionar mesmo, né? isso, para você te Direcionar a estimular atenção, o nesse foco, momento para né? você prestar atenção. Ali, uma dirigente que tem lá na quarta-feira, ela costuma falar, deixar bem assim, reforçar isso. São poucos dirigentes que eu vejo fazer isso, mas você está certíssimo. Eu acho que É. deveria mesmo. Sandra Pereira agora. Desculpe, tá? É interessante, né? Estudando agora, né? E vendo as coisas com mais explicações, a gente entende por que é tão necessário, né? Que a pessoa que vai tomar o passe assista a reunião, porque já é uma maneira de ela, pelo menos, né, parar de pensar nas coisas lá de fora, na sua vida e tal, e se direcionar, né, focar o pensamento nesse diálogo, nessa palestra da pessoa que está falando lá, dando a palestra, né? Então, a pessoa consegue, dessa maneira, né, ficar mais receptivo. Lá no Lar Teresa existe uma preocupação muito grande de esclarecer isso para o público, né, que eles precisam primeiro assistir a palestra e depois tomar o passe, né? Então, acho que a gente agora entende, né, melhor por quê. Era só comentar isso. Exatamente, é mais outra observação, que essa história que a gente também deixa bem claro isso quando a gente faz lá o cartão para o pessoal que vai frequentar o Francisco de Paula.
olha, o mais importante é você assistir a palestra. Porque eu falei, é daí, eu sempre até acrescento um pouquinho quando estou conversando mais, assim, daí você vai começar a modificar o seu modo de ver, né, a vida, vamos começar a ver a doutrina espírita e começar a modificar, e aí você fica mais, com mau conhecimento, você consegue entender melhor as coisas e vai aproveitar também toda hora, aí você vai receber o passe e eu explico a sequência, mas sempre falo, porque não é lá também, quando entra para a reunião, não pode sair antes de. A gente tenta colocar a regra, né? Porque tem gente que às vezes até foge e vai embora. Tu recebeu o passe e vai embora. E não entra depois que começou a reunião. Tem que assistir a reunião inteira, tem que assistir a palestra. E aí eu não sei, tem locais eu sei que deixa a pessoa ir só receber o passe. Que aí você falou, olha a importância da pessoa ter que estar entendendo o que está acontecendo, não só o que está na palestra, porque a partir do momento que ela está ali dentro, como você falou, já vai entrando naquela vibração. Aí a pessoa vai se acalmando e começa a esquecer as coisas de fora, aquela agitação, começa a se focar e vai escutando aquela palavra e também vai recebendo aqueles, né? A gente sabe que até curas são realizadas, eles comentam muito, então a gente sabe que assim, mais outra observação que a gente também vê. Para ter o benefício do passe, você tem que estar ligada, né? Completamente em conexão ali, né? Uma coisa aqui no chat, aqui alguém falou alguma coisa, deixa eu ver o que que é. A Bia falou que desde que entrou nós estamos sendo ajudados, né? É quando a gente entra na casa espírita. Por isso a importância de estar sintonizado com a espiritualidade desde o momento da chegada. É isso mesmo, estar sintonizado. Gente, eu vou continuar só para ver se a gente consegue dar o tempo de comentar bastante umas coisas que vão aparecer interessantes. Eu vou continuar com o texto, depois qualquer dúvida a gente continua, tá? Mais que o babado vai continuar, a fofocada continua. Esse aqui é o capítulo da fofoca que eu falei. Muitas coisas foram colocadas aqui, né? Lavaram a roupa suja e o pessoal ficou impressionado. Agora vai continuar falando que a dona Artemis, coitada, estava lá com semblante assinalada por infinita amargura, que era acompanhada por Ermelinda. A gente vai lembrar que essas duas, elas não estavam, pelo que a história fala, né? A gente sabe. Nenhuma das duas estavam nessa encarnação que esse povo fez essa confusão toda aí. Elas já devem ter participado da vida deles, que diz que eles eram entes, né, que eram afetos, de outras épocas. Então, como ela amava, a Artemis mesmo fala que ela foi, no começo falou que ela estava indo por amor àquelas pessoas ali. Ou em outra existência, que nessa agora, que está essa confusão toda, elas agora estão ali impressionadas. Apesar de estar, né, em desdobramento pelo sono, mas estavam lá com amargura. E aí na Tessa chega perto da Du e fala, não desfaleçam, filhas. Muitas vezes faz-se necessário punçar o abscesso, fazê-lo drenar, ceifar as carnes apodrecidas, a fim de auxiliar na cicatrização. Confiemos, está tudo sob controle e interferiremos no momento próprio. Então, ele estava deixando o povo lá, continuar lá naquela brigaiada, porque ele estava deixando justamente eles colocarem para fora tudo. Aí, continuando, a Anete argumentou desatinada sobre o Hermínio, né? Alguém notou, não, no caso não, sobre o Gilberto, que é o. Como é que chama o Gilberto aqui? Oh, meu Deus, está lá em cima agora. Jean-Marie de Rondelet. Aí ela vai falar que ela jogou ele no Rio e ela continua agora dando aqui, porque eu corto aqui para o comentário, mas o capítulo continuava, ela vai continuar desatinada, bota aqui, né? Que já estava até por conta da cabeça dela. Ela fala assim: alguém notou-lhe a falta? Ao ser encontrado morto, atribuíram a embriaguez que o arrojaram no rio. E aí, o Jorge, que agora é o dia do Jorge, que é o Rafael, eu falei, por que permitiste a morte desse asqueroso Hermínio? Então já esqueceu já o, o Jean lá e eles já começaram a focar no Hermínio de novo. Aí a Anete continua, ora, seria minha pela vida dele. Tu não me perdoarias. E eu não suportaria a chacota dos servos e do povo àquela altura da minha vida, se ao menos fora jovem. Além disso, eu já me cansava das tuas carícias e exploração. Falando do Hermínio. Aí o Hermínio, cansavas? Pois eu te direi, e voltou-se para Jorge falando. Sempre que saías ou quando viajavas, era obrigado a substituir-te aos interesses dela. A princípio pensei nas vantagens, depois quase a amei. George falou assim, e por que não te evadiste da situação quando os surpreendi? E ele fala, contava com ela, e por isso a odeio, sem remissão. Que ela deixou, tá? Vamos ver o que ela deixou, não apareceu ainda, quase que eu conto. Houve um grande silêncio. Os litigantes, momentaneamente exauridos e surpresos entre si, pelo desvelar de conceitos que ignoravam,
refaziam-se para prosseguir a peleja. Ouviu-se então a palavra do instrutor. Calmo, agora a Anatércio vai interferir. Repassemos os acontecimentos daquela noite, em ordem, sem interrupções. Recordem, ordenou com autoridade na voz. Uma tela transparente de substância dispersa em estado de condensação, previamente colocada em lugar de destaque, recebendo o influxo mental dos interessados, passou a registrar as cenas. Então, desceu uma tela de cinema, ele começou a mostrar o filmezinho daquele dia. Via-se um amplo aposento onde se encontravam Anete e Hermínio. Alguém bate à porta e estes se assustam. Sem falar nada, Anete aponta-lhe um imenso armário de roupas. De um salto, o jovem se atira dentro da peça e encerra-se. A senhora aproxima da porta e abre-a, aparentando surpresa. E é o marido, George. Retornei antes. Por que demora em abrir minha porta? E ela fala, eu estava recostada. Aí ele vai para o roupeiro para guardar a valise, com a valise na mão, e antes de alcançar o armário, ela, com pavor no semblante lívido, a Anete se interpõe entre o esposo e o móvel, pedindo com dificuldade, dá minha maleta, eu aguardarei. Aí ele, eu não posso abrir o armário? Por que não posso eu mesmo guardar os meus objetos? Qual a razão desse súbito zelo por mim? Ela não respondeu, enquanto o esposo segura o trinco da porta e dispõe-se a abri-la. E aí ela fala, não prossigas, diverte, com os olhos fora das órbitas. Se o fizeres, te arrependerás. As cenas são vivas, é o Miranda contando, né? As cenas são vivas, traduzindo as emoções das personagens. Jorge recua, o rosto está deformado, as abas das narinas arfam sob respiração ofegante. E aí ele pergunta, há alguém dentro do roupeiro? Ela, não, senhor. E ele fala, jura? E ela tem a cara de pau de falar, juro por Deus e pela Santa Bíblia. Numa atitude fria, fatal, Jorge grita pela camareira. Quando essa se aproxima, ele fala, enérgico, traga-me os pedreiros do castelo agora. A serva se afasta para retornar acompanhada de 2 homens, os quais ele ordena, desejo que me ergam uma parede aqui, à frente dessa peça, agora. Foi erguida a parede túmulo até o teto, ante o arregalado olhar de Anete, emudecida, sentada ao lado do esposo, frio. Quando o trabalho funesto foi concluído, ele diz à serva, durante os próximos dias, eu e minha esposa não sairemos desse quarto, fazendo as refeições aqui mesmo. Estamos ambos indispostos. Aí a Anete grita, blasfema, descontrola-se, enquanto ele afirma para ela. Não vejo razão para desespero, querida. Eu já detestava o móvel. Compraremos outro e o substituiremos. As cenas esmaecem, diluem-se. Hermínio, torcendo-se como se reexperimentasse a antiga e lenta agonia, gritou em desespero. Vem, eu sou inocente. A maldita acompanhou meu perecer sem uma palavra. Como não amaldiçoarei para sempre? Essa é minha hora de vingança. Aí o Natércio fala para ele, enganas-te, irmão e amigo. É claro que ninguém poderia fazer-te o que sofreste. Inocente, porém, não o és. Embora não fosse retratado os teus pensamentos, nos cenários que vimos, pude acompanhar-te as lembranças. Não te defendeste em razão de outro fator, possivelmente aguardando que a Anete te salvasse. Trair um grão senhor era condenar-se à morte, e tu o sabias. Além disso, receavas por um crime que praticaste em Roncesvalles, quando ceifaste a vida de uma donzela da tua aldeia, que te recusou licenciosidade. Esta, sim, a razão por que emigraste para Dax. Que fizeste da tua vítima para atrever-te a falar em inocência, propondo-te justiça com as próprias mãos? Aí o Hermínio falando, não me recordei dessa loucura, suplicou em pranto. A recordação dela me felicitou por algum tempo. Depois, e Natércio continua, depois te impuseste a baixeza de justiceiro. Com que direito se atreves, se através daquela circunstância fosse o justiçado, o penalizado, corrigido, né? Nesse sentido, que aí, naquela circunstância que ele passou. Houvesses perdoado de pronto e outra seria a tua situação. Os teus algozes não estão impunes e não ficarão esquecidos. À tua semelhança, expungirão lentamente, sorvendo toda a amargura que a ti e a outros impuseram, irresponsáveis. Entrega-os a Deus, e a Deus te entrega também. Ajudar-te-emos a sair da situação que te encontras e na qual sofres sem consolo. Aproveita a dádiva da oportunidade feliz,
ou se dobrarão os séculos de desdita sobre as tuas desgraças atuais, cada vez mais dilaceradoras, até que sejas recambiado à reencarnação compulsória. Então, no caso, a gente sabe que se a pessoa vai chegar num momento que, se ela ficar tentando e ficar insistindo, vai chegar um momento que os benfeitores intervêm. E aí a pessoa vai para uma reencarnação compulsória. Estacionando, aí na tese continua falando para ele, estacionando agora no mal, o teu amanhã já começa. E o que foi interrompido prosseguirá em outras condições abençoadas. Não dilates a própria dor. Penso em ti, me apiedo deles, os teus atônitos justiçadores do passado, que a si mesmos se impuseram tão rudes penas, porque já estavam, né, padecendo lepra todos dois, eles mesmos tiveram essa resposta já, né? E aí o Hermínio fala, e os outros, as outras vítimas, quem as vingará? E o Notécio fala, a consciência dos culpados. Além disso, o problema não é teu. E aí o Hermínio fala, ajudai-me, atordou-me, socorrei-me porque eu sofro no inferno que não cessa. E aí Notécio fala para ele, dorme, filho de Deus, dorme, meu irmão. Lisandro e o seu Rafael, que guardava a aparência ideoplástica ainda de Anete e George, não conseguiram apreender as instruções e não ouviram bem o diálogo, não entenderam o diálogo do mentor com o Hermínio. Então ficaram assustados, aturdidos viram o benfeitor acercar-se deles e ficaram com medo. Aí eles falam, deixai-nos, sois o anjo celeste do dia do juízo final? E aí Natécio fala para eles, de maneira alguma, sou vosso irmão de lutas e provas, tentando a ascensão com Jesus Cristo. Temei o erro e fugi das paixões perniciosas, não da consciência do bem. Dia novo começará para vós. Agora, repousai e esquecei o que aqui se passou. Aplicou-lhes energias anestesiantes e lentamente, isso aconteceu lentamente, enquanto os dois espíritos consórcios, no matrimônio, no crime, na redenção, adormeceram. Dona Adelaide acolheu a neta, enquanto Cândido e Genésio, que é um outro que apareceu aqui agora, que botaram o nome, Genésio, prestimoso estagiário desencarnado que se encontrava a serviço na instituição, tomaram o seu Rafael aos seus cuidados. Então, nós estamos vendo também que temos estagiários trabalhando nesses tipos de serviço. Chamando o doutor Armando Passos, o Armando, né, o médico, e o mentor se acercaram de Lisandra, que retornara à forma atual, depois que ela recebeu os passos, né, agora voltou a ser Lisandra, conforme ocorrera com o genitor também. Rafael também voltou. E ele, o Natécio, apontando para o encéfalo da paciente, propôs. Apesar de havermos separado Hermínio, que rumará noutra trilha, a partir desse momento passaremos a remover os fulcros da obsessão, imantados ao perispírito de Lisandra. Considerando, porém, as próprias fixações advindas do inconsciente, em razão dos débitos que ocultou, a psicose maníaco-depressiva exigirá tratamento especializado em casa de saúde própria. Além do mais, é imperioso termos em vista que a constante e demorada indução hipnótica exercida por Hermínio contra ela, a intoxicação produzida por seus fluidos deletérios, a quase simbiose psíquica perturbaram o equilíbrio da delicada tecelagem mental. O internamento para uma terapêutica própria faz-se inadiável. Não aguardemos mais tempo. Então, a gente sabe que tem esse problema sério quando uma obsessão demora muito tempo e essas obsessões muito profundas, imanta no perispírito. Então, para remover isso, a gente já comentamos aqui, inclusive, que pode causar até a morte do encarnado. E aqui ele está alertando e falando, vamos tentar e vamos colocar lá no hospital e tudo rapidamente. O médico, que não ocultava o júbilo, concordou plenamente, convocando os membros desencarnados da equipe dos socorros, administraram os passes e sugeriram-lhes o esquecimento. Gente, olha, se eu leio isso aqui, eu acho que parece aquele filme do Homens de Preto, que eles botam aquela canetinha que faz assim, dá aquela tum da história e a pessoa esquece tudo que eles fazem, isso, dá um passe e a pessoa, pum, esquece tudinho que estava passando. Por quê? Porque as lembranças podem perturbar a pessoa no dia a dia. Então, ele fala a fim que as lembranças não os perturbassem nas aquisições da luta humana a que estavam submetidos. Como é que a pessoa vai viver bem, né, do seu dia a dia, lembrando que matou esse, matou aquele, fez isso, fez aquilo, e agora está assim, por causa, sabe? A pessoa não consegue. Realmente é uma benção esse esquecimento. Aí eles vão lá e dão um passezinho que acaba o esquecimento. Terminando o capítulo aqui, tem, por fim, em comovedora oração,
que Natécio proferiu em reconhecimento ao médico divino, encerrou-se o ministério do auxílio. Todos foram reconduzidos aos seus lares. As tarefas prosseguiriam com Jesus. Continuando aqui agora, tem uns trechinhos do livro Transtorno Psiquiátrico e Obsessivo, nós vamos estudar um dia, de Miranda com Divaldo, falando sobre essas obsessões sutis e insidiosas. Então fala, o perseguidor desencarnado, reencontrando aquele que o infelicitou, acerca-se e, pela lei de afinidade, débito e crédito, emitindo as ondas do sentimento rancoroso, alcança e sincroniza com as matrizes morais do endividado, como verdadeiros plugs que se lhe fixam, passando esse último a experimentar o pensamento invasor, que lentamente o aliena, por desequilibrar as sinapses neuronais, o sistema nervoso central e algumas glândulas de secreção endócrina. Ao largo do tempo, o que era apenas uma influência perniciosa destrambelha a harmonia das comunicações mentais, transformando-se na decantada loucura. Então, a pessoa fica realmente desequilibrada por causa da obsessão, a gente já sabe disso. Agora, aqui no livro Passos, Aprendendo com os Espíritos, do Projeto Manuel Flamengo de Miranda, isso é um grupo que, lá da Bahia, que estuda todos os livros de Manuel Flamengo de Miranda e trabalha também com desobsessão. Ele vai falar nesse livro que os espíritos superiores, quando levam pacientes encarnados, desdobrados pelo sono, à regressão de memória espiritual, têm sempre o cuidado de bloquear as lembranças evocadas, ao concluir a terapia e antes de trazê-los de volta à consciência corporal. Então, foi o que aconteceu. A gente viu, eles fizeram uma regressão, tanto para o Hermínio, que está desencarnado, mas para a Lisandra e para o Rafael. Então, antes de eles trazerem de volta a consciência corporal, eles têm que bloquear essas lembranças evocadas. E aí, no livro desse livro de Passa, que é Aprendendo com os Espíritos, ali eles não tem um autor que cada hora fala um, isso ele vai falar que isso é compreensível, pois a irrupção das lembranças do inconsciente para o consciente traria sérios inconvenientes à vida de relação do encarnado. E ele concluía que inferimos daí que a terapia de regressão de memória em encarnados, no plano físico, não é terapia espírita. Deixar isso bem claro, porque tem gente que fala, isso é coisa do espiritismo, a gente sabe que não é. Tem que ser feito quando o pessoal quer fazer uma regressão de memória, né, querer terapia de vidas passadas, isso é muito assim, perigoso se não é uma pessoa que tem essa técnica como na verdade, uma técnica de psicologia, né, que alguns psicólogos usam, quando é técnica de hipnose. Muitas vezes, eu sei, já tive resultados, conhecidos resultados foram ótimos, a pessoa perdeu aquele medo, perdeu aquela sensação, aquele pensamento, mas também já tive notícias de alguns que não deram certo. Então, o comentário aqui, que fala em relação a isso tudo eu retiro a gente sabe que eu tinha essa referência lá da live, o comentário foi que, com a regressão de memória, o Hermínio lembrou que já tinha feito um mal no passado, nessa mesma existência, que foi a razão, a causa, para que ele sintonizasse e recebesse como consequência o mal que Rafael e Lisandra cometeram com ele. Ele estava em pendência com a lei de Deus. Então, assim, não é que ele tinha que, a gente sabe disso, a gente já comentou várias vezes, ele não tinha que receber um mal. Só que ele tinha essa energia dele, né? essa sintonia vibratória de ter feito um mal. E aí, quem está para fazer o mal perto daqueles vai, tipo, que fazer, como eu falou ali em cima agora, faz meio que uma ligação, e aí ele sofreu aquele mal de ser enterrado vivo, né? Que foi o que aconteceu, porque também ele já tinha a maldade dele de ter matado a pessoa, a menina que ele matou lá na vila dele. Ele estava em pendência com a lei de Deus. Mas não significa que toda pessoa que fez o mal vai ter que padecer o mal ou igual, seja o que jeito que for, porque a gente sabe que a lei de Deus não funciona assim. No trecho também, quando fala do que Natécio fala para ele, para o Hermínio, receavas por um crime que praticaste no passado, quando ceifaste a vida de uma donzela da tua aldeia. E aí ele vai falar para ele, que fizeste da tua vítima para atrever-te a falar em inocência, propondo-te justiça com as próprias mãos? Te impuseste a baixeza de justiceiro. Com que direito, se através daquela circunstância você fosse o justiçado? Houvesse perdoado de pronto e outra seria a tua situação. E aí no livro Evangelho segundo o Espiritismo, trouxeram esse capítulo 10,
bem-aventurados misericordiosos, tem o item do argueiro e a trave no olho. Quer dizer, ele estava falando mal do outro, né? No item 9, aí vai ter, por que vês um argueiro, ou seja, um cisco, no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Como dizes ao teu irmão, como você fala para o teu irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, se você tem uma trave no teu? Hipócrita, tirai primeiramente a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está em Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. E aqui, para a gente, no final, que tem aqui um texto que eu acho que vai dar tempo, vai. Eu vou colocar para a gente um videozinho que ele vai explicar também a situação, e aí é bom que serve para todos nós também, do que o Hermínio estava fazendo, quando ele, né, esquece que ele matou, e aí, não, isso aí não tem nada demais, e o outro fez mal para mim, e acaba fazendo uma transferência, como ele vai explicar aqui. É no livro Ser Consciente, de Joana, da Joana e do Divaldo, que eu nem coloquei aqui, e falando de mecanismos de fuga do ego, tá? Então, o que que acontece? Eu até nem vou ficar falando isso aqui agora, não, eu vou preferir colocar para vocês o vídeo, porque é para a gente poder aproveitar melhor, que esse vídeo dele tá bem explicado, tá? Vamos ver aqui, share sound. O problema é que às vezes senta aquela propaganda, vamos ver se eu consigo bloquear a propaganda aqui. Enfrentamento com o meu self. De uma maneira tão brilhante, a benfeitora nos coloca no livro Ser Consciente, capítulo 7, os mecanismos escapistas do ego. E quando vamos avaliando um processo nas lentes do obsessor, ela nos coloca 5 mecanismos. E é como que o obsessor, que como se esquecesse do seu passado, dos seus crimes e das suas fragilidades, ele faz uma projeção plena do ego, esquecendo o enfrentamento ou a luz do self que também ilumina a sua existência. Ele projeta completamente com vigor as suas energias e desloca completamente as funções do ego, para tentar agora, aonde ele se vê inocente, que sofreu um crime do qual ele não tinha nenhum envolvimento, aparentemente, nas lentes que lhe tocam uma avaliação rasa, mas não desejoso de aprofundar a lente. Me sinto inocente, fui inocente e agora, inocente que sou, isso me dá o direito de vestir as luvas de justiceiro e cobrar o crime que me foi cometido. E se parasse um pouco, veríamos que o primeiro processo nos traz a benfeitora, que é um processo de compensação, porque agora é a vítima, está no lugar da vítima, não é? Porém, está agora nesse processo fazendo a compensação exagerada, camuflando desejos inconscientes opostos. De que forma? Na parte da vítima, ele começa a projetar o crime, pois criminoso também o é. Então, exalta de uma maneira exagerada toda a sua inocência, todo o processo da onde ele foi tão fragilizado e tudo que ele perdeu. Veja a família que eu tinha e tudo mais o que eu sofri. Mas enquanto estava vivo, pouco importava a família, os filhos, não se importava com aquilo, mas compensa. Exalta tudo aquilo na compensação para tentar exaltar e exagerar a sua inocência, num processo, como nos diz a benfeitora, para tentar camuflar os desejos inconscientes opostos. Dali ao segundo processo, que é o deslocamento. A mente começa a cada vez mais valorizar, viver aquele processo de acusação, tentar apresentar toda a inocência para si mesmo ou para aqueles que acompanham, estamos falando na erraticidade, no mundo espiritual, para tentar exaltar o crime de sofrimento que ele, sem nenhum tipo de envolvimento ou débito, sofreu. E vai vivendo um deslocamento onde vive de tal forma intensamente a acusação que a sua vida agora tem esse único papel. O único objetivo existencial é justamente o quê? Cobrar a minha inocência, executar a justiça e que ela seja feita. E se não for feita pelo universo, eu antecipo pelas próprias mãos. Porque nesse deslocamento, ele faz o processo de esquecimento dos próprios crimes cometidos. Não há tempo ou espaço mental para realizar a reflexão ou o enfrentamento do self. Porque todos os crimes estão inseridos na consciência. E como nos disse a Eulália anteriormente, as marcas estão presentes no nosso perispírito. Ou seja, eu não conseguirei fugir, mas nesse processo das compensações eu posso retardar o enfrentamento, que ocorre agora, face a face, porque o benfeitor precisou pegar na mão de Hermínio e falar assim, vem cá, vem ver o que você fez. Abre a porta dessa sala e você vai visualizar. Porque ele estava também não só nessa segunda etapa, mas na terceira, projetando, encontrando facilmente, não é? No outro, todo ponto desagradável. Consegue ver
naquele que cometeu o crime, todo o processo desagradável, criminoso, identifica no outro tudo que poderia justificar o crime que ele cometeu. Veja, olha o perfil desse indivíduo, mas por que ele identifica? Porque está nele. Ele tem um processo, como se fosse um neurônio espelho de projeção no indivíduo da sua existência, então ele consegue encontrar fácil. Não, não, pode ficar ali. Eu tenho certeza que a aproximação dele é aquela. Por quê? Está avaliando o passo do próximo segundo a sua própria existência. Então consegue identificar qualquer visão criminosa ou maldosa, porque as suas lentes são exatamente as mesmas que está projetando no outro. Depois disso, o que o indivíduo faz? Ele introjeta. Ele começa a introjetar a sua inocência. E vai vivendo de uma forma que a sua existência, ele foi completamente injustiçado. E isso lhe dá o vigor do ataque. O vigor para encontrar. E é muitas vezes, nesse processo da introjeção, que o espírito obsessor começa a introjetar as suas energias deletérias e lembra do criminoso que ele cometeu contra a sua existência, e quando abre os olhos, ali está. Eu reencontro, porque agora eu introjetei a minha inocência. É como se o vínculo que permitisse estar ali, a vítima e o agressor, permitindo o ajuste. Eu introjetei, eu sou inocente e agora eu vim cobrar. E eu começo, nesse processo obsessivo, tentar obter os controles sobre agora a minha vítima. Porque é uma cobrança. Eu era a vítima, mas agora os papéis se inverteram. E agora a minha vítima vai sofrer tudo aquilo que está armazenado no ódio, que eu fiz todas as compensações. E quando é questionado sobre, ele já atingiu o último papel de fuga do ego, que é a racionalização. Ele acredita mesmo completamente na sua inocência. Porque ele afastou de tal forma os apontamentos, os enfrentamentos que estão no seu inconsciente, ele foi apagando de tal forma que já traz em si, não só introjetado, mas racionalizado, a sua verdadeira inocência. Aí pensamos, não basta o indivíduo encontrar ali, não, eu sou um criminoso, eu sou alguém que realizou um equívoco, um crime, uma traição. Então, o fato então de eu trazer a minha sombra aparente me liberta. Não. O Espiritismo veio para nos ensinar a cura das moléstias morais, vivendo exatamente num processo de provas e expiações, de reparação, para que possamos aprender o processo. Não somente bastando o entendimento ou a revelação do conflito é para o indivíduo. Ele vai trazer a sua inconsciência para a consciência. E quando entra na sua consciência, quem faz esse filtro é o ego. Então, o ego permitindo, por ser o centro da consciência, a entrada dessa informação, me permite agora expurgar. Quando o benfeitor traz a Hermínio e fala assim, olha, o que fez com aquela moça? Ah, pronto. O crime que estava tão longe que eu comecei a acreditar que ninguém mais poderia descobrir, porque eu escondi tão bem de mim mesmo, e agora, acreditando que jamais aquilo poderia ser descoberto, é apresentado de uma forma tão clara que as armas caem. A luva de justiceiro já não tem tanto sentido. E agora, então, eu começo a entender que, tá, o que eu faço? Porque estou vivendo tantos anos no crime que a minha vida agora perdeu o sentido, porque o sentido era a perseguição. Então, o sentido agora é você começar a perdoar. Mas aquele que está sofrendo a perseguição agora nas listas de Lisandra também inicia o processo do perdão, porque se ela inverte o papel e começa a perseguição, é um ciclo aonde possivelmente haverá as reencarnações familiares para que o perdão ocorra e dali possam entender exatamente o sentido real da existência, não do corpo físico ou do sofrimento do mesmo, mas a realidade da existência do nosso espírito. Quando vamos vendo... E aí, agora eu vou botar só um pedacinho do texto que eu consegui copiar, que fica mais fácil também para a gente ver. Aí, que ele comentou, eu copiei algumas coisas. Aí, nesse ele fala que é habituado ou não, isso aí está no livro, né? No livro da Joana. É habituado ou não ao enfrentamento com o self, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas. Isso para todo mundo, né, gente? Não é só para o caso da Hermínia, que ele está falando de todas as pessoas. De forma a preservar o seu domínio na pessoa. Desse modo, podemos enumerar alguns instrumentos do ego para ocultar a realidade.
facultando a fuga do enfrentamento com o eu profundo. E aí ela vai trabalhar com esses que ele explicou ali nesses minutos: compensação, deslocamento, projeção, introjeção e racionalização. Mas ele focou mais, assim, o caso do Hermílio também estava bem assim, no começo ele comentou que ele estava bem no projeção, que é repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetar nos outros, nas circunstâncias, nos lugares, se evadindo da aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Você bota sempre a culpa no outro, tá? E você projeta no outro uma coisa que tem em você. Então ele fala, a Joana fala, uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências projetais ou pessoais para projetá-las nos outros. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Então, assim, no caso do Hermínio, ele comentou que ele não estava enxergando, o erro estava no outro, o outro é que era criminoso, mas ele tinha aquilo nele também, né? Então, seria um fator de projeção. Agora aí tem psicólogo aqui no grupo, se puder dar uma explicadinha um pouquinho mais aí, né? A Sandra pudesse falar alguma coisa sobre isso, e terminamos o texto do capítulo. Agora são as questões aí nossas e comentários. Eu fiquei impressionada com a história. E se nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas, né? Nós que somos espíritos imperfeitos, né? Mas se a gente se colocar mesmo, como se tivesse acontecido com a gente, né? Que sentimento nós teríamos? Que situação seria essa na nossa vida, né? Então a gente tem que refletir muito com essas histórias e confiar muito na providência divina, confiar muito na proteção divina, né? Para que a gente não passe, ou se passar, a gente possa superar, porque o perdão é importantíssimo. As pessoas que não perdoam vivem em looping diversos conflitos, né? Se vê conflitos de séculos, né? De histórias que já passaram e as pessoas não aceitam, os espíritos não aceitam, né? Precisam da terapêutica da reencarnação compulsória, muitas vezes, o que é, nossa. E outra coisa, né, que você falou da misericórdia do esquecimento, né? Gente, sem o esquecimento desse passado, a gente não suporta, não. Não tem como a gente suportar a realidade que a gente que nos reflete hoje daquilo que nós fizemos no passado, gente. O esquecimento é realmente uma grande misericórdia, a gente não pode perder isso de vista, não, é agradecer muito a Deus, porque isso permite que a gente possa viver, né? E tocar para frente e superar. Bem a fofocada que foi aquilo ali, né? Sandra, vai falar, Sandra Pereira, pode falar. Opa. Eu, sem termos técnicos, né, eu sempre coloquei para os meus clientes que a gente não fala do amarelo se a gente não conhecer o amarelo. Então, tudo aquilo que implica, né, que o outro faz e que nos toca, que nos aborrece, que a gente combate, tudo aquilo que é muito veemente para a gente, cuidado, olha para dentro, porque isso também é característica sua, né? Então, isso é muito interessante para você poder começar a processar a famosa reforma íntima. Se eu não me conheço, se eu não sei o que eu preciso fazer, né, para ser melhor, para ser diferente, o que eu faço da minha vida, né? Se eu não sei o que eu vou melhorar. Então, esse é um beabá, né, simples e que eu acho que é fácil, né,
de você começar a ter autoconhecimento sem precisar, né, de lançar mão até da terapia, porque a terapia ela é uma ajuda, né, que faz sentido você ter quando você está fragilizado, quando, né, você não está conseguindo processar alguma coisa. Faz sentido, mas viver em terapia não é saudável. Você tem que procurar você mesmo, né, resolver as suas coisas, né, entender as suas dificuldades, se entender, entender por que você faz assim e assado, né, e aí ter gerência sobre a sua vida. Ninguém está aqui para ser dependente de terapeuta nenhum, né? Então, a gente precisa, né, tomar conta dessas coisas e seguir o nosso caminho. Exatamente. Você falou uma coisa que a gente comenta sempre quando a gente faz o nosso grupo de vivência para o autoconhecimento, é que assim, só você sabe o que tem dentro de você. Então, assim, você, como você falou, no início você tem que ter uma ajuda, a gente está fragilizado, e até um modo como a gente aprendeu, como você pode chegar, né, para conseguir se conhecer melhor, porque é o que você falou, que se a pessoa tem que mudar, mas vou mudar o quê? Eu me acho uma pessoa tão legal, eu não faço nada de ruim, sou uma pessoa, você não consegue identificar, a grande maioria das pessoas, quais são os pontos que você precisa melhorar. Então, nesse momento, talvez, inicialmente, para que você possa começar a saber se olhar, você precisa ter uma ajuda, sabe? E pessoas que são mais assim, mais dependente, como você falou também, fragilizado, precisa por mais um tempo maior. Agora, a partir do momento que você pegar, é assim, então agora eu vou ver, como eu falo sempre aqui. Então, vamos ver a nossa reação na hora. Aconteceu alguma coisa, eu reagi assim, opa, eu sou assim, eu tenho isso aí já posso, vai fazendo sua listinha. Eu sou irritada, irritadiça, eu tenho falta de paciência. Vai colocando os pontos que você percebe no momento que a coisa está acontecendo. Porque não tem como você perceber que você se irrita à toa se você está na paz aqui, olhando a natureza, paraíso, vendo, né, a chuva, ou eu na praia. Não tem como, porque lá está tudo muito bom. Agora, no momento que eu enfrento uma situação, aí que eu vou ver. Então, somente eu posso fazer o meu autoconhecimento. E todas essas coisas que você fala, você vai fazer autoconhecimento com alguém te ajudando, é para te ajudar mesmo, para falar, agora faz. Você tem que aprender a, como você está falando aí, se identificar. Só que assim, tem que se empenhar, tem que se esforçar e tem que querer, tem que ter vontade. Porque não tendo vontade, você não vai enxergar nada. Você está sempre achando e sempre botando uma desculpa. Não, eu estou guardando isso aqui, eu estou guardando esse tanto aqui, porque eu tenho que ser previdente, porque vai que não gosta. Não, peraí, você não pode doar nem R$ 50 para pessoa. A outra pessoa está morrendo de fome. Não, não posso gastar. Então, você fica dizendo que você está economizando, que você precisa, que é uma coisa previdente, mas está deixando, está sendo egoísta, não conseguindo ajudar ninguém. Não é que, velho, não é que tem que ficar dando dinheiro para os outros, mas aí já entra na avareza, né? Aí tu entra você está avarento porque você acha, não, mas eu sou uma pessoa precavida. Então, cada um vai ter o limite de avaliar a situação da sua maneira, entende? Então, realmente, é o autoconhecimento. E aí, nesse ponto que você até explicou mais, seria aquele mesmo da projeção, né? Que o caso que você sabe, tem em você e você projeta. E o caso do crime, que ele guardou aquilo ali, mas então ele recriminava no outro, e aí se ficou se achando que podia ser justiceiro. Quem era? É o que eu falo aqui, gente. Quem somos nós para julgar alguém? Nós temos consciência que nós podemos ter sido o pão que já maçã, que o pessoal brinca e fala, mas isso qualquer coisa. Nós podemos ter passado umas coisas parecidas com essa que a gente lê no livro toda hora. A gente não tem noção do que a gente foi. Então, quem somos nós para julgar alguém e falar ali, fulano é isso, aquilo? Não temos nem que criticar, nem falar nada, nem julgar. Porque nós não sabemos nosso passado, graças a Deus. E aí nós temos que ficar nos esforçando para consertar essas pouquinhas coisas que a gente enxerga agora. Resta, ainda tem aquele resto para trás que a gente não quer saber agora no momento. Mas nisso aí, vamos nos esforçar e continuar olhando. Vamos lá, Sandra É, Figueiredo agora, só, fala aí. só um minutinho. Oi, fala, Pé, A deixa eu gente que eu está termine. vendo, né, que o papel de vítima é aquele que te mostra que você é culpado de alguma coisa. Então, a primeira vez você está se sentindo vítima na situação, começa a se implicar, porque tem alguma coisa sua nessa situação. Então, né, isso é um grande chamamento. Já é um pontinho para você prestar atenção, né? Sandra, pode falar. Terapia e principalmente psicanálise
é o melhor que tem, é o dinheiro mais bem gasto que a gente pode gastar na vida, porque nunca ninguém vai tirar isso da gente. Uma hora que você adquiriu, né, autoconhecimento, esse é o bem maior. Mas eu não era disso que eu queria falar, não. Eu queria falar que eu assim, me surpreendi com esse vídeo do... Ele é psicólogo, esse que estava falando, o Su? Olha, eu acredito que sim, porque toda live ele vem com a parte psicológica e ele traz Ah, tá. sempre. Então eu não, ele não vejo ele se colocar como psicólogo, mas eu acho que ele trabalha com psicologia porque ele explica assim sempre com profundidade. Uhum. O que eu achei interessante é que eu nunca pensei no ego associado ao espírito. E isso acaba me levando, assim, a minha primeira pergunta, né, de quando eu retornei, né, retornei mesmo de verdade para o espiritismo, que foi justamente perguntar se a personalidade morria, né, a cada encarnação, né? Aí eu fiquei naquela questão de que acho que não. Então, se ele está associando o ego ao espírito, né? Então é uma coisa assim meio surpreendente, né? Que, né? O ego então se perpetua, né? Ele acompanha, né? E de onde se conclui que é a personalidade também, porque a Sandra pode até atestar aí o que eu estou falando, porque eu não sou psicóloga, embora goste muito do assunto e tenha feito bastante psicanálise, é, eu não sou, né, teoricamente, conhecedora assim, do assunto. Mas então a personalidade ela acompanha o espírito, né? Então assim toda essa estrutura então psíquica, no caso ego, superego, mas o superego para mim estava mais ligado a questões entre aspas ambientais, né? Construídas, né? A cada encarnação. Achava eu o ego também, né? Mas pelo que ele falou, não é, né? Ele acompanha o espírito. Agora eu fiquei curiosa disso, né? A Joana de Andes explica isso perfeitamente, essa série psicológica dela. Não sei se a Sandra pode complementar, mas assim, o self é tudo que nós temos no espírito, a gente sabe, né? O self é o que tá, é aquele lance do iceberg, a pontinha está aparecendo, que seria o ego, e para baixo tudo o self, tudo com todas as reencarnações suas. Mas acontece que quem você é nessa existência, do modo de agir, vai interferir, lógico, em você, e dessa sua personalidade, porque se você for uma pessoa com maldade e fez maldade, você fez isso nessa existência com essa personalidade, isso vai guardar olha lá as matrizes do perispírito, vai guardar também se você for uma pessoa, foi caridosa, também guarda. Então, assim, essa relação aí, até que ponto o ego tá no espírito ou não tá, e também até que ponto o que que é o ego, o que que não é, se você é personalidade ou não, no espírito, eu acho sim, são detalhes mesmo para quem entende na área, mas que tudo que você faz naquela existência que você está fazendo com aquela personalidade vai ficar marcado. E aí, justamente, vai marcar, inclusive, no perispírito. Então, é assim. Sim, marcar, sim. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência na congregação, né, numa vidência, né, e que foi colocado para mim que uma característica que eu tinha, não é bem uma característica, é uma forma de lidar com a vida que eu achava que era uma coisa kármica, kármica no sentido que seria resultado, e pode ser em parte também, né, de outras encarnações, foi colocada que eu tinha de resolver aquilo e nessa, né? E nessa encarnação, assim, não foi, não, assim, o recado dado foi que, sabe, não tinha essa de que era kármico e tal, tinha de
dar um fim naquela situação, entendeu? Que, aliás, foi uma coisa dificílima, né? Então, tem essas coisas também, né? Que você tem que consertar, né? No caso, não era assim uma coisa que afetava os outros, nem que eu fazia com os outros, é comigo mesma. Mas, assim, então, assim, o que eu concluí é que o que eu pensava que vinha de outras encarnações foi colocado para mim que não, pelo menos foi colocado assim, que não, e que eu tinha de resolver aquilo. Estava nas minhas mãos, eu tinha de resolver. Foi um inferno, entendeu? Porque, não, foram assim uns 2, 3 meses assim desesperadores, porque eu falei, eu tenho que resolver uma coisa que eu pensava que já vinha de outras vidas, e agora? Essa tua E questão foi aí, mudar, né? essa sua dúvida aí foi muito boa, que a gente, eu vou ver se eu procuro saber, né, em relação a isso. Eu vou, que hoje não vai dar mais até tempo da gente ficar conversando, porque Uhum. além do mais estamos sem um embasamento, mas vou procurar saber mais. Até vou ver depois se a Sandra no privado me fala alguma coisa, se ela tem alguma referência, para que a gente possa tirar essa dúvida em relação do ego com o espírito, né? Que e também, com certeza, isso está nos livros da Joana, mas realmente eu não tenho como identificar isso e não entendo esse assunto, não. Então, aí. A gente, no próximo encontro, aí a gente, nossa, eu até já trago alguma referência, algum pedacinho já de comentários para a gente ver, porque como foi abordado, né, dentro do capítulo, e o próprio capítulo Miranda ficou trazendo isso, dizendo que isso, né, o próprio Natécio puxou esse assunto, porque ele nunca entra nesses detalhes psicológicos. O Natécio chegou e falou: você está fazendo uma. Quem é você para falar? Você está fazendo uma transferência aí. Ele só não usou a palavra, né? Que no caso é projeção, porque ele falou que estava guardado, explicou mais ou menos, mas agora para a gente entender melhor, só aprofundando mesmo. Mas só falta 4 minutos para a gente acabar. Então, aí depois eu peço no privado, eu peço para se a Sandra me dar uma referência e a gente vai comentar, tá bom? Carla, faz a nossa oração final. Vamos lá. Obrigada, Jesus. Pai amado, muito obrigada por essas instruções que recebemos. Obrigada pelos ensinamentos, pelas intuições. Que essas lições sejam absorvidas por nós, para o nosso dia a dia, que a gente aprenda com o sofrimento desses irmãos e que esses irmãos já estejam libertos e que essas lições que nos tocam fundo sirvam para que a gente leve a nossa vida com mais leveza e com confiança em Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa noite de estudos e que nós possamos estar aqui na próxima semana para novos estudos, abençoando mais uma vez esses livros maravilhosos que a espiritualidade nos traz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, muito bom. Até semana que vem. Graças a Deus. É terça que vem. Beijos para todos. Tchau. 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 Boa noite. Beijão, Tchau, gente. tchau. Boa Beijo. noite. Boa noite. Gente. Tchau.